Dia desses eu falei sobre como a faculdade é boa e ruim ao mesmo tempo, é problemática. E nesse vídeo eu quero falar para vocês qual foi a estratégia que eu usei para passar numa das faculdades mais difíceis do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Engenharia, há em torno de, nem me lembro mais, 15 anos atrás. Nesse vídeo eu vou explicar um segredo que, sinceramente, para mim foi uma mudança de vida e que mudou toda a minha jornada, não só em relação à faculdade, mas em relação à vida e como empreender. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês, né? Eu passei na faculdade de Engenharia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, há em torno de 20 anos atrás, 18 anos atrás. Então, há uns 18 anos atrás, mais ou menos, eu passei para Engenharia na UFRJ para a Engenharia Civil. E na época era bem competitivo, sabe? Era bem difícil passar. Eu não sei como está hoje. Se hoje em dia virou uma mamata, qualquer um passa. Mas na minha época era bem difícil. E eu era um aluno não muito bom, pessoal. Eu fui uma pessoa que fui formada muito no colégio público, no ensino fundamental. No médio eu tive a ajuda de ir para um colégio particular um pouquinho melhor, que já me ajudava a tentar pegar esse gap, né, de colégio público, de vagabundagem. A verdade é essa. Eu era um cara que não gostava de estudar. E para mim nunca foi algo natural estudar para fazer faculdade, coisas do gênero. Então, quando eu fui à escola particular ali no ensino médio, foi uma coisa interessante que me ajudou a acelerar o meu processo de conhecimento, mas ao mesmo tempo algo desesperador, porque mostrou quão longe eu estava dos meus colegas de classe e como seria difícil passar numa universidade. E sabe, pessoal, passar em engenharia, sendo que 2, 3 anos antes eu não sabia sequer o que era um triângulo, que eu não sabia o que era um triângulo. Passar para uma prova onde tem matemática aplicada, física, é realmente desafiador. Mas eu passei. E eu passei baseado em 3 coisas: estratégia de estudo, antifragilidade e rotina. Basicamente foi o seguinte: como foi essa minha estratégia de estudo? Olha, pessoal, eu não era um bom aluno, como eu disse aqui, era difícil para mim estudar e eu realmente não era um aluno muito competente. Eu tentava entender as aulas, tentava entender as questões que tinham na minha frente, mas a verdade é que eu tinha dificuldade. Né? Dificuldade de responder as perguntas, dificuldade de entender matemática e física. O bloquinho A tem força de atrito, tem a roldana. Ih, rapaz, difícil isso aí, hein? Para mim era muito difícil entender isso. E eu queria, naquela época, fazer engenharia. Estava na minha cabeça ser engenheiro. Eu não sei porque eu achava bonito. Engenheiro. Ou eu ia ser advogado, doutor, engenheiro ou médico. Médico tinha, né? Médico ficar mexendo no corpo humano, não era comigo. Advogado eu achava que era muito, né? E eu falei, engenheiro, uma profissão forte. Eu vou chegar no final do ano e falar, o que você é? Eu sou engenheiro. É uma coisa poderosa. Então eu segui para essa ideia de ser engenheiro. Só que aprender aquilo era muito difícil. E a minha estratégia que eu tive foi ser muito sincero. Sincero comigo mesmo. Eu realmente não entendia aquilo. Eu não conseguia fazer os deveres, os exercícios, porque existia realmente uma distância. Eu tinha 18 anos e queria passar no vestibular logo de cara. E aí eu falei, olha, eu vou prestar atenção. Eu via como as soluções eram feitas, eu comecei a decorar aquilo, né? Eu não entendia perfeitamente, mas eu tentava entender o máximo, vendo. Eu vi muitas questões sendo resolvidas, muitas questões sendo elaboradas e entendendo as perguntas. Eu lembro que eu lia uma pergunta 10 vezes. Então eu li a pergunta da matemática lá. Quanto vale X? Um exemplo. Quanto vale X? Quanto vale X? Quanto vale... Eu lia e me tornei bom em entender as perguntas. E eu percebi que entender as perguntas era metade do caminho do problema que eu tinha. A segunda coisa era não ser frágil. É um ambiente competitivo, todo mundo quer vencer, está todo mundo lutando por seu espaço. E você parecer frágil não ajuda em nada. Então eu tinha uma mentalidade, uma força assim de tipo, eu vou passar, eu vou vencer, eu vou conseguir. Nada dizia que eu ia conseguir, os simulados que eu fazia, as provas, mas eu era confiante, sabe? Eu sentia que se eu me mantivesse forte, com um pensamento forte em relação ao resultado, as coisas poderiam acontecer. E eu lembro que até os meus pais duvidavam muito, minha mãe vivia falando, você não vai passar em nada, você não estuda, você não sabe, você é horrível. Eu lembro que tinha muito disso, mas eu continuava não frágil, sabe? Eu vou conseguir. Os professores não acreditavam. Eu me lembro que tinha uma vez que o professor estava sentado ali com uma mesa explicando vários exercícios, todo mundo em volta, todo mundo sabia responder tudo, estava ali. E ele perguntou, você não vai anotar nada, João? Eu falei, claro que não sei nada do que você está falando. Mas eu fiquei sério ali, estudando e prestando atenção. E foi incrível como
Isso, de alguma forma, foi mantendo a minha personalidade. Quando eu cheguei no dia da prova, pô, eu tava assim, ó. Eu era um homem corajoso, sabe? Eu era um homem forte. Sem muitos motivos, é verdade. Não era um homem tão preparado, mas eu era forte. E é impressionante que algumas horas antes da prova, você vendo todo mundo ali esperando para entrar no campus para fazer a prova, você viu o medo. Todo mundo tremia, sabe? Todo mundo estava tenso. Eu não. Eu tinha sofrido o ano inteiro, anos, né? Sendo um aluno ruim. Eu estava forte. Eu não estava achando graça. Eu estava firme e confiante de que a minha confiança poderia de alguma forma melhorar meu desempenho. Afinal de contas, estava todo mundo com medo. Mas eu estava confiante. Rotina. Repetir o processo. Eu lembro que eu não era bom, não sabia fazer os exercícios, mas todo dia eu tentava. Eu olhava e tentava entender. Todos os dias no último ano do ensino médio, eu tentei entender. Todos os dias. Era uma rotina. Sábado, domingo, um pouquinho que fosse, eu tentava. O que acontecia? Eu não entendia nada. Mas eu fiz disso uma rotina. Um processo repetitivo. E é incrível que 360 dias podem fazer na sua mente. Sabe? Eu vi tantos exercícios de bloco e roldana que eu não entendia muito, mas alguma coisa eu entendia. E assim eu fui. Eu era aquele cara que entendia um pouco de todas as matérias de matemática e física, que eram as mais difíceis na época, mas eu não sabia realmente as soluções. Mas eu sabia um pouquinho, porque todo dia eu lia, eu via. Eu sabia como uma roldana funcionava, eu sabia como tinham as forças de atrito, eu sabia das coisas. Mas eu não sabia muito, mas eu sabia um pouco, porque todo dia eu fiz. E isso, pessoal, eu levei para a minha vida. Essa antifragilidade, que não tem, esse processo repetitivo e a estratégia. Tudo isso junto poderia fazer milagres. E fez. Eu passei os 18 anos para engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma boa nota e, incrivelmente, não acertando questão nenhuma. No dia da prova, eu estava tão forte, confiante e tinha feito tantas vezes um processo repetitivo na minha mente que quando a prova apareceu, eu me deparei com o óbvio. Eu não sabia responder nenhuma pergunta. Nenhuma. Eu não sabia as respostas daquelas perguntas. Eram bem difíceis. Mas lembra, pessoal, eu estava confiante apesar da dificuldade. Todos os dias eu não sabia responder nada, mas a minha mente estava forte. Eu não tinha nenhum problema de estar nervoso, eu estava tranquilo. E aí eu sabia que algumas daquelas questões eu entendi em parte. Eu não era um especialista, não saberia chegar na resposta. Quanto vale X? Eu sei lá quanto vale X, mas eu sei uma coisinha sobre isso. E eu escrevia. Durante a prova toda, eu me lembro que tinha uma questão de física com química, né? Que mostrava um prédio pegando fogo e esse prédio tinha variações químicas e tal. Eu não sabia como chegar à resposta. Tinha que chegar na fórmula final. Eu sei lá qual era a fórmula final, mas eu sabia do que se tratava. E escrevi por extenso. Fiz isso a prova toda, tanto de física quanto de matemática. Saí da prova sem saber uma resposta. Mas eu era tão firme e confiante que isso não me mudou em nada. Quando eu cheguei no final da prova, pessoal, e fui descobrir no dia seguinte, né, revendo a prova com os outros colegas na escola, entendendo o que tinha acontecido, eu percebi uma coisa. Foi uma das provas mais difíceis da história. Foi muito difícil. As pessoas ficaram desesperadas como um todo. Elas não sabiam as respostas, porque era muito difícil. Para você ter uma ideia, a média do meu ano em matemática foi algo em torno de 1,9, 2. Em física, 2, 2 e pouco. De 10. As pessoas ficaram desesperadas, elas não sabiam aquelas respostas. Era uma prova difícil, perguntas difíceis. E eles não esperavam isso. Mas eu, como eu disse, estava confiante. Eu não sabia nada mesmo. E eu estava muito tranquilo. Quando todo mundo ao meu lado estava desesperado porque não sabia quanto X valia, eu sabia um pouquinho sobre aquilo. Mas eu também não sabia quanto X valia. Mas eu sabia um pouquinho. E não estava desesperado. Não fiquei perdendo tempo nas questões que eu não sabia. Afinal de contas, eu não sabia nada. Então eu fui só escrevendo. Bem leve e tranquilo. Acreditando que a minha estratégia poderia dar um resultado. E impressionantemente deu. Eu tirei em matemática 6, em física 6 e pouco, 7. Mesmo sem acertar muita coisa. Por quê? Porque eu sabia um pouquinho das coisas. E não achei aquilo nada absurdo. Eu estava bem tranquilo. Afinal de contas, eu estava na minha estratégia. Eu era firme. Eu lembro que eu olhei para o lado, isso eu ainda lembro, e estava todo mundo, porque as salas eram divididas por matéria, né? Então estava todo mundo fazendo específica de matemática na época, por extenso. Não era múltipla escolha como é hoje. E eu lembro que eu olhava do lado as pessoas tensas. Eu pensei que era até natural, vestibular, mas eles estavam tensos além do normal. É porque eles não esperavam uma prova tão difícil. Mas eu me preparei para aquilo.
E é sobre isso, pessoal, que eu acho que você tem que levar para a sua vida como um todo, tanto nos negócios, como na escola, como num concurso público. É você ser firme com aquilo que você é, com aquilo que você pode. E como a confiança é fundamental nesse processo, sabe? Nunca esqueça, cada um está vivendo a sua jornada. Acredite no seu processo, do seu jeito e faça as coisas. É fogo. Hoje em dia a gente tenta se comparar a todo mundo no mundo. É difícil, né? Antigamente se comparava só na nossa rua. Hoje em dia tem que se comparar com o mundo todo. Mas se você seguir as estratégias, que não necessariamente precisam ser iguais às minhas, mas as suas estratégias, tanto nos negócios como na vida, na família, enfim, os resultados vão vir. Eu aprendi isso lá e segui assim na minha vida. Sabe? Às vezes para muita gente pode parecer louco o que eu faço, mas eu faço baseado numa estratégia minha, numa confiança minha, e os resultados, incrivelmente, continuam vindo como naquela época. Afinal de contas, eu sou muito verdadeiro com a pessoa mais importante, comigo mesmo. Então, se você está pensando em prestar um vestibular ou fazer um projeto empreendedor, use de repente essa estratégia, não a minha, mas a sua. Se inspire, quem sabe você acabe como eu, surpreendendo a todos e passando aos 18 anos numa das universidades mais difíceis do país. Então é isso, pessoal. Já chega se inscrevendo, dando like, comentando. João, que incrível história. Ela me inspirou um pouco. Ô, João, que ano é esse aí? Que dificuldade foi essa? Vai ser um prazer te responder e te ajudar. E pode ser interessante para você marcar uma reunião comigo de 90 minutos. Durante 90 minutos podemos trabalhar a sua jornada empreendedora, o seu projeto e trabalhar o que você precisa para se transformar num profissional, numa pessoa melhor nesse mundão difícil. Entre no meu site, é João Ruptura, entenda um pouquinho do projeto e veja se faz sentido para você. Se fizer, agende uma reunião que vai ser um prazer te ajudar. Então é isso, pessoal. Fico com essa história muito doida do dia que eu, sem saber nada, passei por uma das universidades mais difíceis do Brasil.